Olá pessoal, vamos falar agora sobre unidade de medida, né? Estou aqui de forma improvisada aqui com vocês, falando sobre unidades de medida. A câmera vai ficar um pouco desfocando, porque eu estou usando ela móvel, tá? Então a principal unidade de medida que a gente vai trabalhar vai ser, como fala aqui o nosso livro, né? O nosso livro está aqui, ele vai comentar a unidade de medida na página 21, tá? Página 21. A principal que a gente vai usar é a massa, né? Depois a gente vai trabalhar com volume, né? Depois de trabalhar com volume, nós vamos trabalhar com temperatura, né? Depois densidade, né? E finalmente ali a pressão, tá? A gente vai trabalhar no nosso livro, página 21, tá? Então, unidade de medida. Falou em unidade de medida, a gente vai trabalhar com massa. O que é massa? Massa é apenas uma quantidade de matéria. Essa quantidade de matéria, ela normalmente pode vir, tá, em quilos, tá, em grama ou então em miligrama. Quando você estiver no segundo ano do ensino médio, você vai ver que você vai trabalhar muito com soluções, o conceito de massa em miligrama, tá bom? Agora, o importante é que você não vá confundir, tá, o conceito de massa com o conceito de, tá, com o conceito que a gente tem na nossa mente, que é o conceito de peso. Peso é uma coisa, massa representada pela letra M é outra, tá? Peso é aquilo que é indicado lá na balança, quando você vai se pesar, tá? Aquilo ali é o peso. A massa não, a massa ela é constante, a massa ela não varia. Não importa se você está aqui na Terra, se você está na Lua, se você está em Plutão, a massa é a mesma. Já o peso não, pessoal. O peso depende de quem? O peso depende da gravidade local. Por exemplo, a gravidade representada pela letra G, aqui na região do Equador, é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Já a gravidade lá na parte dos polos da Terra, ela é de 10, ela é um pouquinho maior, 10 metros por segundo ao quadrado. Então veja que uma pessoa que tem uma massa de 6 quilogramas, se você for fazer o cálculo do peso dessa pessoa, você chega a essa conclusão aqui, ó. O peso é igual a 6, que é o M, tá? Estou só substituindo na fórmula. 6 vezes 10. Quem é 10? G, tá? Da fórmula lá, o G. 6 vezes 10 é igual a 60 quilos. Então essa pessoa, lá nos polos da Terra, ela tem 60 quilos, tá? 60 quilos. Então chegamos à conclusão que se ela vier para a região do Equador, o peso dela já vai ser um pouco, o quê? Vai ser um pouco menor. Por quê? Porque a nossa gravidade na região do Equador, ela é o quê? Menor do que na região dos polos. Na hora que você multiplicar 6 vezes 9,8, vai dar menor que 60. Tá? Então significa o quê? Que o peso de uma pessoa, de um corpo, ele varia de acordo com o local onde você está. Tá? Por exemplo, se você está lá na Lua, a gravidade da Lua é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, se você for calcular o peso de uma pessoa, né? Se você for calcular o peso de uma pessoa lá na Lua, ela vai dar um peso bem pequeno, tá? Peso bem pequeno. É por isso que os astronautas, eles meio que saltitam, eles pulam, né, com muita facilidade lá na Lua. Por quê? Porque o peso deles é o quê? Muito pequeno, devido a quê? A gravidade ser muito pequena, muito baixa, tá? Então, pessoal, é interessante que você saiba o que é massa, que na realidade é só uma quantidade de matéria, que pode ser exemplificado por essas unidades aqui. A gente vai trabalhar mais com grama, aqui no ensino de primeiro ano. Lá no segundo ano, a gente trabalha muito com miligrama, quando você estiver trabalhando com soluções. E essa diferença entre massa e peso, ela deve ficar bem colocada para você, tá? Massa é uma coisa, a quantidade de matéria, que é constante em qualquer local do universo, e peso é uma força que leva você
para o centro da Terra. Então, como é que eu posso dizer, relação direta com a gravidade local, tá bom? Quanto maior for o valor da gravidade, maior será o valor do peso, tá? Então essa relação deve ser bem colocada. E que na realidade, é o ideal que você saiba, as relações que existem entre as grandezas de uma fórmula matemática. Tá? Qual é a relação entre gravidade e peso? Quanto maior for a gravidade, maior será o peso. É o que a gente viu aqui, ó. Gravidade 10, a pessoa tinha 60 quilos. Gravidade 9,8 lá no Equador, a pessoa vai ter um peso menor do que 60 quilos. Tranquilo? A gente vai passar na sequência agora para o conceitozinho de unidade de volume. Tranquilo? Só voltando aqui com unidade de medida em relação a volume, tá? Volume. O que é o volume? Ó, o volume é uma região, né, que é ocupada por um determinado corpo, né? Então, qualquer espaço que seja ocupado por um determinado corpo, ali você diz que nós temos um determinado volume. O que é ideal da gente aprender sobre volume? São as relações de quantidades, tá? De espaço ocupado. Relacionar metro cúbico com litro. Então, quando você diz que 1 metro cúbico tem 1000 litros de alguma coisa, normalmente, se você tiver, por exemplo, uma caixa d'água como essa, e que ela estiver bem cheia, está lá em cima, tá, de água, e você perceber que todas as dimensões aqui, seja a altura, seja a largura, e tem exatamente 1 metro, tá, ó, 1 metro, e aqui embaixo também, tá? Aqui embaixo também tendo 1 metro, quando você multiplica 1 metro, tá, vezes 1 metro, vezes 1 metro, você vai ter 1 e a multiplicação do m vezes o m vezes o m. Tá? O que significa isso? Significa que você está multiplicando potências de mesma base. Ó, potência 1, potência 1, potência 1. O que vai acontecer aqui? Você vai ter 1 mais 1 mais 1. Tá vendo? Então, você diz que m é elevado a 3. Então, 1 metro cúbico. Então, veja que 1 metro cúbico em volume, tá, ele deve ser igual a 1000 litros. Então, se você tem uma caixa d'água que tem dimensões de 1 metro na altura, na largura e no comprimento, significa dizer que você tem ali 1000 litros de água. Tá? 1000 litros de água. Uma outra relação que você deve conhecer é esta. 1 cm³ é igual a 1 ml, ou seja, uma quantidade bem ínfima, bem pequenininha, tá bom? Então essas relações aqui, essas duas relações são importantíssimas para a tua sequência de estudo aí, em termos de química e física também. Você tem de saber que 1 metro cúbico tem 1000 litros de alguma coisa e que 1 cm³ tem 1 ml de alguma substância, tranquilo? Agora a gente vai passar, né, para unidade de medida em relação à temperatura, tranquilo? Só voltando, unidade de medida em relação à temperatura. O que é a temperatura? Nada mais é do que a agitação das partículas. Que partículas? As partículas que constituem qualquer tipo de substância, seja uma substância sólida, líquida ou até mesmo gasosa. Quanto maior a agitação dessas partículas, significa que maior é a temperatura, maior é a cinética química dessas partículas. O que é cinética? Cinética é velocidade, movimentação, tá? Então a temperatura está associada com a cinética, com a velocidade de quem? Das partículas, com o grau de agitação das partículas. Então você vê que quando você aquece a água, por exemplo, ela fica agitada, ou seja, mostrando que as moléculas estão com grau de agitação máximo. Então, vamos ver a escala de ponto de fusão, tá, e de ponto de ebulição, representada ponto de fusão por PF, P.F, e ponto de ebulição P.E. Então aqui, ó, na escala, você tem, em relação a uma substância química, né, bem conhecida, que é a água pura, você tem aqui, mostrando a escala por inteiro, tá vendo? A escala em graus Celsius, ó, essa aqui é a representação em graus Celsius. Graus Celsius, é representado pela letra C. Então veja que é a escala. Então a água pura, ela começa a congelar
né, quando a temperatura vai baixando, ó, ela congela a 0 graus. Ou seja, daqui deste ponto para baixo da escala, você tem o ambiente o que? Sólido. Acima de 0 graus, tá? Acima de 0 graus, ou seja, entre 0 e 100 graus, você tem uma região, toda essa região aqui, né, que é uma região que a gente diz região líquida. Então, quando você tem uma temperatura, isso aqui para a água, pessoal, água pura, se você tem uma região entre 0 graus e 100 graus, não podendo ser nem o 0 e nem o 100, ou seja, entre, significa dizer que se você está trabalhando com água, ela está no estado que? Líquido. Agora, acima de 100 graus, tudo que estiver acima de 100 graus em relação à água, cuidado, em relação a quem? À água, nem em relação a outras substâncias, não, nem em relação a álcool, acetona, não. Eles têm outros pontos de fusão e de ebulição. Estamos falando aqui de água. Acima dessa temperatura, você tem aqui o estado de vapor. Então, essa é a escala de graus Celsius para a água pura. A gente vai ver, né, outras substâncias e vamos resolver exercício em cima dessa escala de temperatura. Tranquilo? Próximas aulas a gente vai continuando.